Oi gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que estão assistindo pela primeira vez o meu vídeo, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de frutas ou hortaliças. Bom gente, hoje eu vim falar um ponto bem interessante. Vocês sabem muito bem que são dúvidas dos produtores quando eu faço as minhas visitas. Então, cada vez que eu vou num sítio, tem um comportamento diferente, uma necessidade, uma dúvida. Tanto é que eu fiz um vídeo para vocês, e vocês lembram que foram uma série de perguntas sobre pós-colheita. Mas hoje não vai ser bem especificamente perguntas. Eu tento sempre trazer para vocês inovações, formas de vocês poderem produzir da melhor forma possível, sem ter muito custo. E dentro delas, eu sempre procuro fazer com que esses tipos de alternativas cheguem a vocês de uma forma mais simples e descomplicada. Bom, por que descomplicado? Porque na vida do campo já não é fácil, não é brinquedo. E o custo está só subindo, só subindo. E ainda o produtor que faz ao mesmo tempo cultivo e comercialização, vixe, aí é vida louca. Vida louca que é uma loucura você poder tentar colocar o seu produto no mercado e ainda plantar. Vixe Maria, haja fôlego para ir. Então dessa forma, o que nós vamos tratar hoje? Essas alternativas que vocês precisam cada vez melhorar. Algumas já devo ter faladas, outras ainda não. E tanto parte nutricional e alguns manejos, que sempre acabam sendo bons para ser utilizados. E cada vez melhor para nós. Então, gente, fica até o final desse vídeo para vocês ouvirem essas dicas que eu vou passar para vocês. E logo que possível vocês empregarem no sítio para a sua produção na sua roça. Bom, como todo mundo sabe, eu sempre prezo em relação a solo, porque quer queira ou não é a nossa base. São poucas pessoas que têm condições hoje de só fazer hidroponia, por exemplo. Então, porque é um custo mais elevado, não é para qualquer um esse tipo de coisa. E a hidroponia, ela exige encanamento, a parte da solução nutritiva, ixi, um monte de coisa. Já que a base da agricultura brasileira é o solo, então nós temos que tratar sobre ele, o solo, tá? E fazer com que cada vez mais vocês possam estar trabalhando junto com essa bênção divina que é o solo. Primeiro, nós temos que entender que o solo é vida. Quem não entender que o solo é vida daqui para frente, não vai conseguir sobreviver com esses índices altos de preço de adubo químico. O solo é vida, por isso que ele consegue gerar vida. Você não consegue ver uma mãe ou um animal que não seja vida para poder gerar outra vida. Então, gente, é disso que eu estou falando. O solo é vida e é para isso que nós vamos trabalhar daqui para frente. Porque não dá mais da gente poder protelar isso. É uma forma de a gente conseguir conciliar dessa forma. Eu já falei sobre esse ponto algumas vezes em outros vídeos passados, mas eu acho que eu tenho que continuar a sempre falando. Primeira coisa, análise de solo. Ai, de novo. Porque se não fosse importante, não estaria assim na orelha de vocês. É extremamente importante. Eu, como agrônomo, não consigo, com meu olhar raio-x, saber o que o solo tem ou não para sua plantação. Tem lugares que eu vou, Érica, eu vou plantar tal cultura. Vê para mim o que eu preciso jogar de adubo. Aí eu olho para a pessoa, penso assim, cri, 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 fico sem falar, né? Pensando. Bom,
quando eu paro e penso, fico pensando em quanto tempo ele vai ter que levar ainda para preparar esse solo, por causa da análise. Vamos supor aí que eu leve ao menos uns 3 meses para preparar. E a pessoa sempre pergunta o que precisa jogar de adubo e a muda tá ali já. Já tá grande, já tá querendo sair, só falta ela pular sozinha, tuf, da bandeja e ir na terra, porque ela já, precisa de sair daqui, tá apertado demais. Aí a pessoa me pergunta, ai meu Deus, e agora? Então, gente, para evitar esse tipo de coisa, e vocês poderem antecipar até mesmo o nosso trabalho, de dar uma adiantada muito boa, faz análise de solo, sempre. Porque infelizmente a gente não consegue só no zoiômetro entender o que a sua cultura vai precisar. Não tem como, gente. É impossível. Eu juro por Deus que até poderia falar, não, tem algumas plantas indicadoras, principalmente nos casos das daninhas. Só que elas vão falar, é alumínio, é acidez, tá fértil, não tá fértil. Assim, é muito no chutão. Às vezes é só uma mancha, não é a representação do sítio inteiro. Então, para a gente não ter dúvida, faz análise de solo, é fundamental. Outra coisa, mantenha o solo coberto. Se você fez uma aração no intervalo de 1 ano, vamos por aí, uma aração no intervalo de 1 ou 2 plantações, no caso hortaliça. Pensem comigo. Eu fiz um plantio só de jiló, colhi aí um tempão, fiquei ali no solo uns 8 meses. Só que se o solo tiver coberto, for aquele solo que o agricultor mantém cobertura morta, resíduo de roçada, aquela cobertura verde que são aquelas plantas que vêm brotando, principalmente o capim, é um ótimo aliado contra planta daninha. Porque ele fecha e a daninha não vem. A daninha, ela precisa de luz e ar para germinar. Se o capim fechar e não oferecer luz, já é 50% de chance de ele não conseguir germinar. Então eu reduzo uma probabilidade que já vai me ajudar principalmente no quê? No valor do mata-mato. Apesar que eu não gosto muito de mata-mato, já falei pra vocês, eu ainda fico assim, tá, sabe? Eu jogo lá um produto para matar uma outra planta. E aí o que eu tô plantando, o que eu vou cultivar é planta também, alguma coisinha ela interfere, ela não vai morrer. Não vai ficar amarelada, não vai ficar triste, não vai morrer. Mas ela vai sentir alguma coisa. Por isso que eu não gosto muito, tá? Não sou contra de quem usa, só eu particularmente eu fico meio assim. Se puder fazer de outra forma, faremos. Beleza? Então, gente, é o seguinte. Tentar, se o agricultor mantém cobertura morta, resto de roçado, aquela cobertura verde, protegendo o solo, fazendo com que aquele solo seja rico em matéria orgânica, vocês dificilmente vão ter a necessidade de toda vez que arrancam uma plantação, arranca outra plantação, sabe? Aração, gradagem, aração, gradagem, entendeu? Então vocês vão lá e faz isso. Não há necessidade. Mesmo porque se vocês fazem isso sempre, numa cultura que o ciclo não é longo, principalmente, vocês vão ajudar a compactar seu solo. Mais um ponto negativo para a nossa biologia do solo. Se eu faço com que a camada, só que eu passo, aonde eu estou passando, arada e grade, ela tá fofa. E aqui de baixo, como que tá? Será que eu não corro o risco de formar uma barreira e não deixa essa água da chuva ir embora? Até mesmo na formação de raiz, será que uma raiz, o meu pinhão, né, ela vai conseguir passar por essa camada mais dura? Ou quanta energia ela vai ter que gastar para fazer isso? Então, parem e pense.
Se vocês estão numa roça que teve uma plantação de uma hortaliça antes, vocês vão fazer a rotação com uma outra cultura, pensa se há necessidade realmente de vocês fazerem aração gradear e arar de novo. Será que é necessário? Sem dizer que vocês economizam a hora máquina, tá? Então pensa bem, se ela tá com bastante matéria orgânica, ou se vocês sempre trabalham com esterco de cobertura, ainda tem um residual bom ali para outra plantação. Tira a antiga, faz rotação em cima e pode plantar na mesma linha. Por quê? Vocês vão plantar outra família na rotação de cultura, tá? Não vai ser pepino em cima de abóbora ou abóbora, sabe? Não vai ser nada que seja da mesma família. Não vai ser tomate em cima de berinjela, que foi em cima de pimentão, em cima de pimenta. Aí lascou de vez. Não pode ser em cima da mesma família. Então, se a rotação de cultura é feita com famílias diferentes, então vocês podem estar fazendo na mesma linha de plantio. Por que não? Ué? Nos momentos de hoje, eu tenho que poder aproveitar o máximo possível daquele adubo que eu joguei nessa linha. É um ponto importante também. E outra, gente, por favor, entendam, a análise do solo é entre 2 a 3 anos que vocês vão fazer uma análise. 2,5, vamos pôr aí para a gente ficar igual, a cada 2 anos e meio. 2 anos e meio vocês fazem análise, para vocês saberem o que colocaram, se estão fazendo certo, se está no caminho correto, tá bom? Por favor. Então, não deixe de fazer isso sempre. Se vocês quiserem ser muito cuidadoso, faz uma análise de solo por ano para adubação. Só que para calcária é a cada 2,5, tá bom? Aí, nesse ponto que eu falei para vocês, tomar cuidado com a mecanização muito presente na área, para vocês não compactarem o solo. Então, de vez em quando, assim, vamos colocar que vocês usem a gradagem e a aração sempre, que eu não sou muito a favor, tá bom? Mas se vocês usam a aração e gradação e a grade, o que vocês vão fazer? Vocês vão pelo menos então tentar ao menos aí a cada 1 ano e meio, no máximo 2 anos, é uma boa, vocês fazerem a subsolagem, passar o tombador ou até mesmo o subsolador, que são o que? São implementos que vai pegar pensa que aqui é toda a minha área compactada, que é a camada que tá lá embaixo, onde passa a aração, gradagem, só aqui em cima, aração, né? Aração é mais funda, então passa a aração aqui só, tá? Só arando aqui, tempos e tempos. Aí vai formando uma camada compactada. Aí o que vai fazer com o subsolador? Ele vem com os dentão e vem rasgando essa camada e trincando, quebrando, né? Aí já dá uma possibilidade de drenar mais a água, possibilidade de fazer o sistema radicular crescer mais e assim por diante. Então vou embora naquilo, faço com que eu tenha um maior perfil para a raiz explorar. Meu povo, entenda uma coisa: a sua raiz, da sua hortaliça, do seu pomar, eles precisam de ser exploradores. Explorar em largura do solo e em profundidade. Eles têm que ser desbravadores para buscar água lá embaixo, para poder povoar toda a lateral aqui do solo, procurando nutriente, e manda ver. Porque daí, o que acontece? Raciocinem comigo. Se eu tenho um bom sistema radicular, vamos pensar num canteiro aqui para quem trabalha com hortaliça.
Se eu tenho um canteiro, tá? Na qual tenho toda essa extensão aqui cheia de raiz, vocês concordam comigo que se vocês colocarem uma adubação de cobertura aqui em cima, você vai estar atingindo o sistema radicular de qualquer jeito? Evita perda, não é verdade? Evita perda, porque eu não vou perder tanto, eu vou conseguir o maior aproveitamento da minha planta daquele adubo que eu dei, daquela comidinha que eu ofereci a ela. E quanto menos vocês perdem com a comidinha que vai embora, menor é o prejuízo, tá? Então nós temos que pensar nisso também, porque ninguém aqui planta por esporte apenas. Pelo contrário, eu tenho uma roça grande porque eu quero ganhar dinheiro, pombas. Dessa forma, entenderam? Isso tudo vai trabalhar. E por que é tão importante cobrir a terra? Porque é o raio solar, o raio que vem do sol, ele mata fungos e bactérias do solo. E como esses fungos e bactérias tiveram milhões e milhões de anos para se multiplicar, para sobreviver ali embaixo do solo, eles logicamente são sensíveis ao sol. Dura poucas horas. E por ser sensíveis ao sol e à grande temperatura que é nas primeiras camadas do solo, pensa bem, eu tenho o solo nu, sem nada, só terra. Quando eu vejo isso, eu fico com uma dó do solo. Aí vem aquela terra sem nada, aqueles areião, aquele vermelhão todo. Aí tá. Bate o sol. Sol. Pouca cobertura vegetal, tá? Pouca cobertura vegetal aqui. Sol. Você acha que essa temperatura alta que vem do sol vai ficar só em alguns centímetros abaixo do perfil do solo? O que vocês acham? Ela vai mais para fundo. Ela vai atingir uma profundidade maior. Isso é preocupante. Ah, mas vai matar muito micro-organismo? Não é isso. Eles ainda conseguem se multiplicar. Mas e a minha raiz? Minha raiz não foi feita para temperatura alta. A raiz das plantas não foram feitas para isso. Elas precisam de um clima fresco, né? De um solo fresco para puxar água, nutriente, crescer raiz, manter a planta de pé. Entendeu? Então ela tem outra necessidade, não para se proteger do calor. Nenhuma planta deveria gastar energia para se proteger do calor. Agora, se na minha terra eu ponho uma cobertura, uma cobertura vegetal boa, bem presente ali, ó, legal. Aí a radiação, quando bate na cobertura, ela forma uma camada. Se essa cobertura aqui for verde, melhor ainda. Eu já falei, pisa o pé no chão, direto na terra, no sol de meio-dia, e pisa na grama. Qual que vai despelar o peito do pé? A terra. O verde, as folhas verdes, ela transforma a energia que vem do sol em energia para elas. Olha que maravilha! Por isso que me dá uma dor gigante quando alguém resolve cortar uma árvore. Falei, olha só, aquele microclima fresco ali foi pro beleléu. Porque aquele microclima ela absorvia toda a radiação que vinha do céu quente e deixava a parte mais abaixo fresco. Acontece isso. Então, esse tipo de situação, às vezes a gente pensa, mas não tem nenhuma necessidade, qualquer interesse em saber isso. E, gente, a gente está tratando de ser vivo. Se a terra dá vida, ela é viva. Tá bom? Esse é um ponto.
Se ela é viva, o que eu posso fazer para manter ela mais viva ainda? Matéria orgânica incorporada, tá bom? Ali no solo, degradando devagarinho. Cobertura vegetal na entrelinha. No risco de plantio, bastante adubação de cobertura. Fazer rotações com adubo verde. Eu já falei de adubo verde aqui para vocês. Mas eu posso falar só disso. Então, isso tudo é um incremento para eu manter a biologia. O que significa biologia? Biologia é o estudo da vida. Bio é vida. Então, se o solo tem vida, ela tem toda uma biologia, um estudo ali para eu fazer. O que me fornece essa vida? Matéria orgânica, água, temperatura fresca, troca de ar. Então, meu solo não pode ser aquela massa dura, tem que ser porosa. Quem vai deixar o solo poroso é a matéria orgânica que vai degradando. Vocês já viram tijolo? Alguém já observou alguma alvenaria aí que faz tijolos, tal, essas fábricas, enfim. Às vezes no barro que faz o tijolo vem umas raízes ali e não dá para ficar tirando tudo, né, a rádio. Mas claro que nesse momento eles lá fazem a seleção, né? Seleciona as que tem esse tipo de matéria orgânica no tijolo, ele é muitas vezes descartado. Por quê? Porque para e pensa, se num tijolo que tem que ser impermeável, tiver ali uma raiz, já pensou? Para e pensa ali, vai degradando, né? A matéria orgânica ela vai apodrecer. Aí onde tinha matéria orgânica quando não fez, o tijolo ficou um buraco. Nossa, Érica, e agora? O que eu faço com esse buraco? Eu quebro a parede? Falei, minha gente. Só que daí para a parede não é bom ter essa porosidade, porque entra água. Mas para o solo é maravilhoso, porque naquela massa de terra ali, se eu tenho matéria orgânica variado, quando ela for apodrecendo, ela vai deixar esses espaços para ser preenchido de água, para ser preenchido de raiz, para ser preenchido pela minhoca, para ser preenchido por outros agentes que faz parte dessa biologia toda. Nossa, Érica, hoje tá meio viajante, né? Não, um pouquinho só. Mas uma viagem legal e é verdadeira essa viagem. Essa viagem eu faço quando eu vou nos sítios, eu fico observando mais do que falo. Observo, vou analisando, vou pisando assim no chão, vou vendo como que é a textura do solo, sabe? Vou cavocando, às vezes eu agacho e começo a cavocar, ela parece um tatu. Eu não tenho unha, justamente porque eu cavoco a terra. Vou lá, porque senão fica preto aqui, né? Não dá. Aí eu vou lá e cavoco. Com a unha mesmo, porque conforme eu cavo com os meus dedos, eu sinto a textura, eu sinto a maciez, eu sinto a presença de pedra. Então eu não uso a pazinha, eu vou lá e mando ver na mão. Eu gosto disso, porque daí você consegue sentir a terra da pessoa, do que eu vou trabalhar. Ela é minha parceira, porque ela sendo uma boa trabalhadora, esse solo trabalhando bem, junto com o que eu recomendo, ela vai fazer o produtor ganhar. Então ela vai ser minha parceira ali, ó. Entendeu? Esse é um ponto importante. Dessa forma, trabalhando com essa biologia tão maravilhosa, o que nós vamos oferecer para manter ela viva? Eu não estou condenando a adubação química, só que ela pode ser somada. Se vocês usarem uma adubação química somada à matéria orgânica, vocês usam menos. Se vocês usam, além do formulado, mas pó de rocha, que tem uma quantidade grande de fósforo, por exemplo, vocês somam todo o potencial dessa adubação. Você não faz uma guerra de frente única, entendeu? Um combate único. Puf, pronto. Não, você vai lá com várias frentes.
Então assim, acaba suprindo o que falta. Ah, mas Érica, mas como que eu determino isso? Análise de solo. Não tem jeito. Aí o consultor, ou no caso a pessoa que está fazendo assistência técnica para vocês, estão aí na região, tem que falar, eles têm que conhecer mais ou menos como que é a região para saber o que tem disponível. Porque tem região que tem facilidade para esterco, tem região que já não. Então tem região que tem facilidade de pó de rocha, tem região que não tem. E assim por diante. Então tem que dar aquele jogo de cintura ali, vamos ver o que eu faço, corro dali, vejo aqui, será que dá para pegar aqui? E aí vai. Mas basicamente é o que? Compostagem, ou se não somente o esterco curtido, porque muitas vezes a compostagem, o agricultor ele não tem mão de obra para fazer várias compostagens para nutrir a sua lavoura. Eu entendo isso. Então ele prefere deixar o esterco curtindo e ir usando tanto no plantio como na cobertura. A roçada vai ter que se tornar, eu sei que é difícil, combustível, tal, mas põe na ponta do lápis em relação à adubação química, feito somente disso, ao invés de ver a parte de limpeza, no caso a roçada. Tem isso. Então temos que analisar essas contas. Quem melhor faz é o agricultor. Eu só dou pitaco para ajudar. Estou tentando ajudar. E aí, junto disso, temos também o biofertilizante. Tá? Eu tenho um biofertilizante liberado pelo agroecológico, que é o que? O super magro. Eu vou anexar depois para vocês o arquivo dessa receita. Esse biofertilizante existe duas partes, né? Tem a parte biológica que eu chamo, que é leite, melaço, tá? E além do leite e o melaço, você pode pôr casca, adubação verde. Então, se você tem uma adubação verde de mucuna preta, pode adicionar ali naquele biofertilizante, casca de frutas. Ah, eu vou amassar, ou casca de ovo, põe ali também. E tem a parte mineral. Só que se vocês não acharem todos os minerais ali dentro, que tá ali na receita, se vocês não encontrarem na cidade de vocês, vão utilizar o que encontrar, tá bom? E esse biofertilizante é bom porque você não vai usar puro, você vai diluir, então você vai ter vários minerais, vários de origem não vegetal, mas de origem assim, vivo, né? No caso, o orgânico, quer dizer, né? O orgânico que eu digo que é o melaço, o leite, tem gente que põe soro, tem gente que coloca essa adubação verde, e aí vai da forma que for. Mas eu vou passar a receita do básico que vem nele. E o bom do biofertilizante que ele é feito em casa, no sítio de vocês. E é usado uma quantidade pouca, vai variar de 100, 150, 200 ml por bomba de 20 litros. Então, mas a minha bomba é de 13. Aí a gente faz uma adequação para diminuir essa concentração do biofertilizante para ajudar vocês. E aí vai. Então, assim, é um recurso interessante. Às vezes tem gente que não faz porque acaba não encontrando os ingredientes disponíveis no comércio local. Mas tem muita gente que está comprando pela internet e está achando, tá? Então eu acho interessante. E como muitas vezes a recomendação da receita que eu vou passar para vocês é para 200 litros. Para e pensa, quanto que não vai ser? 1000 pulverizações se for usar 200 ml. Olha só, é muita coisa. Vamos por aí que vocês pulverizam a cada 15 dias. Planta e chão, planta e chão, planta e chão, sempre, sempre. O biofertilizante pode ser até nos troncos das árvores, nas copas, tudo. Então, se vocês puderem, façam. É muito interessante. Tem a parte orgânica,
que eu falei para vocês, eu tô com a receita aqui, então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingredientes que são os minerais. Se não achar todos, não tem problema, tá, gente? Por favor, não precisa ficar, ai, eu tenho que... Se você achar a grande maioria, beleza. Tem produtos que é super fácil de achar, que nem, por exemplo, o leite ou o soro, tranquilo, melaço também é, farinha de osso não é difícil de achar, né? O esterco também não. Então, assim, essa parte orgânica que eu chamo é mais tranquilo de encontrar. Agora, os minerais, se vocês conseguirem encontrar metade, um pouco mais, perfeito, não tem problema, manda bala. Vocês podem colocar aqui outros ingredientes, mas esse que eu vou passar para vocês já é o completinho. Caso queira adicionar alguma coisa, me manda uma mensagem no privado ou nos comentários das publicações que a gente vai vendo, eu vou respondendo e eu vou falando com vocês. Mas eu acho que é interessante isso. Mais uma para nossa lista de caldas. Então já passei para vocês a calda suprocáustica, calda viçosa, calda bordaleza, a mistura de óleo, detergente e vinagre para insetos. Calda de mamona é muito bom também. Então eu já abordei isso em outro vídeo, mas aí nós podemos também falar novamente dele em maior profundidade. Só que agora vamos falar sobre o nutriente. Então esses nutrientes vai muito bem em hortaliça. As frutíferas adoram. É um pouco demorado porque é feito por etapa, tá? Não é para você pegar tudo junto numa única vez e misturar, não. Cada ingrediente é feito por etapas. Você vai ver que no caso o leite e o melaço, ou no caso o soro ou o melaço, se for o caso, vão estar presentes em 8 dias. Então é feito, vocês vão levar 9 dias para preparar o biofertilizante. Cada dia vocês vão ter os ingredientes certos para colocarem no tambor. O tambor é de 200 litros. Eu recomendo que vocês peguem aquele azul com tampa, tá? Aquela tampa larga dessa forma que vocês possam pegar, abrir ela desrosqueando, colocando os ingredientes ali dentro para vocês poderem misturar melhor. Pega uma madeira ali que você consiga. Então, pegue um tambor de 200 litros, aqueles azuis mesmo de plástico, maiores. Só que a tampa, aquela mais larga dessa forma, que daí você abre, consegue colocar os ingredientes e ainda pôr uma haste de madeira para poder misturar bem o interior. Porque quanto mais misturado, mais uniforme for, fica melhor. Então, dessa forma, vocês conseguem fazer com que tenha um melhor preparo. E outro ponto, eu aconselho sempre as pessoas vedarem muito bem. Por quê? Primeiro, essa da rosca, que a tampa é assim, põe algumas camadas de plástico para poder deixar ela bem fechadinha. Ao lado da tampa ou na lateral do tambor aqui em cima, faz um furo onde possa entrar exatamente uma mangueirinha. Qualquer mangueira que vocês tiverem, pode até ser uma mangueira mais velha que vocês tiverem aí. Coloca ali, para evitar a entrada de ar, passa uma cola quente ou qualquer outra cola, para ficar firme também. E aí, do lado de fora, você vai pegar um tipo de um recipiente, não um copo, né? Copo não, mas um recipiente, pode ser uma garrafinha de água. Isso, uma garrafa de água, melhor ainda. Pega a garrafa de água, põe a outra ponta da mangueira dentro dela e enche não até a boca, mas assim, faltando os 4 dedos até a boca da garrafa PET de água. E joga detergente dele para não fungar, para não criar bolor ali dentro. Então a água com detergente evita pegar bolor, criar alga lá dentro da água, fica esquisito. Porque vai demorar uns 20 dias. Por que eu tô falando isso para vocês? A reação desse biofertilizante que eu tô comentando é sem ausência de ar.
tá? Que nós chamamos anaeróbico. E por esse motivo eu tenho que fazer com que ele não tenha entrada de ar externo. Ele vai fermentar, então ele tem que sair o ar de dentro do tambor. Senão vai ter um pequeno acidente. O tambor vai, buf, explode. Então essa válvula vai ajudar a escapar o ar de dentro e não permitir o ar de fora. Então essa pequena válvula, entre aspas, é o nome que eu dou ali. Deve ter algum outro nome, mas eu chamo de válvula. Essa válvula vai ajudar dessa forma. Então deste jeito você já tem aí uma forma de você já preparar, ter uma noção de como que é o biofertilizante. Põe o tambor embaixo de uma sombra, na qual você possa ficar de olho nela, tá? Fica de olho nela, põe na sombra. Com essa válvula você não precisa ficar toda hora ali tirando o ar. Pelo contrário, depois dos 9 dias, você deixa ele fechado direto. Aí vai começar a fermentar, vai sair gás. Do gás ele só vai sair porque entrando aqui a mangueira no fundo, né, dentro da água, então ele vai só sair as bolinhas e não consegue entrar o ar. Esse é o importante. Se não tiver saindo bolinha, é porque tá vazando em algum lugar. Fica de olho, tá bom? Dessa forma, você consegue ter um sistema fechadinho, seguro, sem entrada de ar, e faz com que a reação aconteça, ou seja, a mágica aconteça, que é a mágica da fermentação. Depois de passar a fermentação, ela para de borbulhar. Ela pode ficar com um cheiro um pouco mais forte. Se ficar, põe um pouco mais de melaço, 1 litro de melaço, e deixa só mais alguns dias, só para poder ver se vai melhorar o odor. Tá bom? Então faz dessa forma. E tentem aplicar esse produto, que eu acho que é bem interessante e vocês vão gostar, tá bom? E logo mais eu passo a receita. Então essas são as dicas que eu trago a vocês para nós melhorarmos cada vez mais a biologia do nosso solo, tentar conciliar matéria orgânica com adubação química, ou só ela apenas, vai depender do bolso de cada um, porque aqui o negócio não tá muito bom não. Quer dizer, não tá fácil apenas, mas eu acho que se a gente persistir e passar por essa fase, o agricultor vai ser agraciado, mas não por falta de algum reconhecimento em relação a valores, ajuda de custo. Não, é pro próprio consumidor. Porque eu espero que o consumidor esteja entendendo que não tá fácil plantar. Ou melhor, plantar planta, não tá fácil colher, tá bom? Então, gente, agradeço vocês que ficaram assistindo meu vídeo até o final. Fiquem sempre de olho no meu canal do YouTube, só que não fique somente de olho, se inscrevam e clica no sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos que serão postados. Mas se você não clicar, não curtir, não comentar, o YouTube nada faz. Ele só vai ser um canal lá que dentro dele tem o meu canal ali dentro. Então interage, me pergunta, faz o que vocês quiserem, manda dúvida, dá conselho, chama atenção, de tudo. E outra, não esqueça de curtir minha página na rede social do Facebook e no Instagram. Todos são Erika Fujita _oficial. Até a próxima e muito obrigada!